O comercial da Pepsi pega fogo no cabelo? Pega fogo no cabelo. Você sabe dessa? E o tratamento disso é um tratamento que é Como foi essa história? Então, na verdade, palavras do próprio Michael também. Que foi um contrato absurdo de grana, Ele tinha, não era? então, na verdade, na época, ele tava negociando com a Quaker. E aí, ele queria a Quaker porque ele gostava dos produtos Quaker e a Quaker ia dar uma puta grana. Sim. Só que o empresário, na época da turnê, o empresário era o Don King. E o Don King falou, não, você não pode fechar com a Quaker porque... É o mesmo do Tyson, do né? Tyson, que era meio um cara duvidoso. É. Que o Michael coloca, todos nós achávamos ele duvidoso, mas eu fui voto vencido. E o cara chega e fala, não, você não vai fechar com a Quaker porque eu já fechei com a Pepsi. E era menos grana. E o Michael ficou puto, e aí tinha que gravar propaganda. E aí tinham as normas de segurança. Naquela época a gente tá falando de os efeitos, as explosões, elas eram mesmo explosões. Reais, usava né? pólvoras e quando não era pólvora no estado puro, era uma pólvora que eles alteravam. Tanto que membros do Kiss tiveram acidentes também, porque na época não era uma coisa muito segura. E aí o efeito estava muito, muito mais próximo do que deveria estar. O Michael com cabelo, anos 80. Você pensa, hoje a gente tem qualquer produto, você escolhe com... Nem tem mais gel. Naquela época, não tem mais álcool. Naquela época tudo usava álcool. Então gel tinha álcool. Então tem a explosão, queima. Fica no osso mesmo, vai pro scalpo. O negócio é pesado. Queima a pele e atravessa. E aí o tratamento disso é quando ele tem o primeiro contato com o medicamento que ele fica viciado, porque o tratamento disso, pra acalmar a dor, como é que funciona? Eles colocavam uma bolsa dentro da cabeça, eles inflavam essa bolsa com soro. Esse processo de inflar faz com que a pele produza pele nova. Eles podem tirar a pele queimada, junta a pele nova. O quê? Então é um processo demorado e que fica ali, cara. Então você imagina você conviver com essa dor. Então, e aí ele recebe uma indenização. Essa indenização inteira, ele cria um hospital, que existe até hoje, Centro de Queimaduras, Michael Jackson. Só que a Pepsi, por conta desse comercial, por conta do comercial que deu errado, a Pepsi desponta em venda. E aí a Pepsi chega e fala, não, a gente vai te pagar a indenização, vai te pagar um cachê a mais e vamos bancar mais a sua turnê. E aí é quando ele faz a última turnê com os irmãos. Essa época a Pepsi tava muito mais famosa do que a Coca, cara. Vendia mais. Ela vendia mais, cara. Tanto que quando o Michael se foi, a Pepsi fez uma campanha de agradecimento ao Michael. Porque a Pepsi reconheceu que o Michael posicionou a marca Pepsi em muitos países ao redor do mundo por conta da personalidade dele. Essa parceria deles durou 10 anos. Foram 3 turnês. Então, foi uma parada... Foi uma parada, tipo, como a gente tá falando, se você fosse escrever história... Mas que louco, né? Você vê como os pontos vão se ligando por causa... É o que você falou. Por causa dessa queimadura, ele começou a tomar o remédio que ia ser o problema lá na frente. Que ele se livrou, mas, cara... Não tinha como saber, né? Você se livra e aí você volta, e aí você livra. E aí o mínimo... Porque aí você fica mais sensível à dor. E ele sofreu outros acidentes depois. Ah, é? De dança? De dança. Tem um acidente que ele sofreu, ele já tava livre já... Cara, ele já tava livre já há muitos anos. Foi o período que ele ficou mais livre de medicamentos. Ele tava livre já há 6 anos. E aí, em 99, ele fez um show... Que ele fez o seguinte, ele fez um show na Coreia do Sul... E praticamente 24 horas depois, quase 24 horas depois, ele fez o mesmo show na Alemanha, em Munique. E aí tinha um momento do show que uma ponte se formava... A ponte explodia, ele ia lá pro topo do palco, cantava lá no alto, a ponte descia, se formava de novo, ele saía da ponte e vinha pro palco. No show, a ponte sobe e por algum erro a ponte não se sustenta e ela cai. Caramba, ele caiu junto com a ponte. Vendo no vídeo, a impressão que dá é que foi um tombo lento. Mas esse tombo lesionou a espinha? A coluna dele. E ele sobe no palco. Você vê que os movimentos já são mais contidos. Era a penúltima música. Então ele já mais contido. Faz a última música. E aí dali ele já sai carregado. E aí é até uma outra história que você fala, olha como a gente não pensa. O cara tava lá em Munique, na Alemanha. E os 2 primeiros hospitais, que eram os mais próximos, negaram receber
O Michael, porque eles falaram, nós não temos estrutura pra receber Michael. Porque se o Michael vem pra cá, automaticamente vem 2.000 fãs pra porta. E não temos estrutura. Não temos como receber. Então, a gente não pensa, né, nesses outros entraves da vida do cara. E aí ele volta a se viciar. Caramba. Esse lance do dia a dia... O vício dele sempre foi em relação ao remédio, nunca droga mesmo. Não, nunca droga. Cocaína, essas coisas. Não. Sempre remédio. E aí, obviamente, que... Cara, devia ter também ter não tem uma cobrança. É isso que eu ia falar, não tem uma confirmação. Em nenhum lugar eu achei uma confirmação a respeito disso. Mas eu não duvido que houvesse remédios pra se manter magro. Tá. Com certeza ele tomava remédio pra ansiedade. Com certeza, sabe? Você imagina. A prova que ele corria contra ele mesmo, de se superar sempre. O coreógrafo contou um negócio que eu nunca tinha imaginado na vida. Ele falou que a primeira turnê que ele fez com o Michael, ele entrou como um bailarino. Ele aprendeu as coreografias com o próprio Michael.